Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira de estudos. Que tenhamos uma noite agradável de estudos, que sejamos amparados e orientados pela espiritualidade que sempre nos acompanha. Dando continuidade ao estudo do livro O Futuro Espiritual da Terra, esse livro é do espírito André Luiz, agora recente, de 2016, psicografia de Samuel Gomes, da editora Dufo. Quem tiver a oportunidade de lê-lo na íntegra é muito interessante, com informações sobre o panorama atual que a gente está vivendo agora. Eu trouxe aqui um resumo, mas quem conseguir ler na íntegra sempre é mais enriquecedor. Antes de entrar na continuação do livro, eu recebi uma mensagem aqui bem interessante e acho também bom trazê-la aqui no início de mais um ano, porque a gente fica tão ligado à nossa rotina, ao que a gente precisa fazer, que a gente acaba esquecendo do que é o essencial. E muitas vezes acaba se passando uma vida inteira e só lá no final é que a gente percebe isso, e aí só resta botar as mãos na cabeça e esperar por uma nova oportunidade, né? Então esse aqui é um trecho do livro Caminho Espírita, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a lição 43, página 97. O essencial não será tanto o que retens, não é o que a gente tem, o que a gente compra, o que a gente adquire. É o que dás de ti mesmo e a maneira como dás. Veja, dar de nós mesmos, não do que a gente tem. E principal, como a gente dá. Ele acentua muito aqui a questão, não o que é feito, mas sim como a gente se coloca ao fazer cada situação. Se eu reconhecer, não, eu devo seguir o Evangelho, é o enunciado de leis cósmicas que regem a minha evolução, a minha caminhada, a minha relação com as pessoas, com o que acontece comigo. Então, se eu fizer, digamos, começar a seguir essas orientações só para isso, só para não sofrer lá na frente, o efeito não é tão bom quanto se a gente fizesse isso porque é o certo a ser feito. E não só porque a gente quer se livrar de alguma dificuldade. Então, a intenção sempre é o que vale mais, porque é o campo mental e emocional que perduram após o desencarne. Então, o que vai permanecer após são as minhas intenções, como eu me comportei em cada situação. Então, por isso aqui a atenção que ele dá aqui na maneira como a gente faz as coisas. Não é o tanto que recebes, é o que distribuís e como distribuís. Não é o tanto que colhes, é o que semeias e para que semeias. Sempre a intenção, para que a gente está fazendo algo. Não é o tanto que esperas, é o que realizas. Então, muitas vezes eu comentando aqui que é uma lei de causa e efeito, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, que não existe acaso, que não existe injustiça. Isso pode dar a entender que a gente não tem controle do nosso destino. E sim, que a gente está aí nas mãos do karma, de tudo que a gente fez no passado. Então, já que a gente não tem controle, então uma solução é a gente cruzar os braços e esperar ver o que vem aí pela frente. Só que a gente esquece de um detalhe.
Hoje a gente está colhendo o que a gente plantou lá atrás, mas hoje estamos semeando o que a gente vai colher lá na frente. Então, as consequências do que eu fiz até hoje eu vou ter que resolver. É minha responsabilidade, eu respondo por isso. Mas o que eu quero viver lá na frente depende do que eu estou plantando hoje. Então, não é cruzar os braços. É sempre numa atitude proativa, sempre dando o melhor de nós, da melhor forma possível, não apenas para receber o salário no final do mês, ou para ter um elogio daquela pessoa, ou para isso, ou para aquilo, e sim porque é o certo a fazer. Nós estamos aqui com uma proposta de auxiliar no que está acontecendo aí para ajudar a melhorar. O plano de regeneração já começou, mas somos nós que vamos colocá-lo em prática. Depende de nós se isso vai ser mais rápido ou não, se vai ser sofrido ou não. Então, sempre arregaçar as mangas e dar o melhor de nós. Não importando se a gente vai ser reconhecido, se o patrão vai reconhecer, se os parentes, a esposa, os filhos vão, porque a gente tem essa concepção errônea do amor, né? A gente diz que faz tudo por amor para os nossos filhos, que esse nosso amor é incondicional. Mas depois que o filho cresce, se ele se mostra não agradecido ou um pouco ingrato, a gente reclama, né? Que a gente fez tudo por ele, agora está virando as costas, não vem mais passear, não dá mais atenção para a gente. Que amor incondicional é esse, né? Que depois acaba cobrando de volta, né? Então, fazer porque é o certo a fazer, sem esperar a retribuição, o reconhecimento, que aí a gente faz da melhor forma possível. A gente está fazendo porque é o certo. E aí a colheita será o rendimento desse plantio, como está lá no Evangelho, né? Uns colherão 30, outros 60 e outros 100 por cada faixa plantada, né? Então, um pouco da intenção de ele ter falado daquela parábola é isso aqui. Você vai plantar. Agora, como você está plantando é que vai definir se o que você vai receber em troca, a recompensa disso, vai ser mais ou menos. Embora aqui a gente está falando de recompensa e eu estou falando para não esperar recompensa, né? Parece meio paradoxal, né? Não é o tanto que rogas, o que rezas, é o que aceitas, mas uma aceitação proativa, não uma aceitação inativa, passiva. A gente precisa compreender o que vem para a gente, o que a vida joga no nosso caminho, mas compreender que isso está vindo no nosso caminho para que a gente exercite a nossa inteligência e resolva cada uma dessas situações. Então, isso é para acontecer, não está errado. A gente está num planeta escola, o que vai vir numa escola são lições para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado. Então, numa escola, esperem lições. E quando a gente está esperando lições, a vida fica mais leve. Porque quando acontece algo, você sabia que aquilo era para acontecer, que fazia parte do meu aprendizado. Agora, quando você fica buscando criar na vida uma situação confortável apenas, numa zona de conforto, sem incomodação, e a vida não é assim, né? A gente sabe que não é, e quando vierem as incomodações, vai nos pegar de surpresa, porque a gente vai estar contrariado com aquilo, a gente não queria aquilo, esperava algo diferente. Então, vão acontecer contrariedades, vão ter pedras no caminho, sempre. Essa é a proposta de uma escola, de um aprendizado. Então, como a gente aceita o que vem e como a gente resolve a situação. E todo problema que aparecer para a gente já está resolvido. Parece estranho isso, né? Mas cada problema que aparece para a gente já está resolvido. Só resta uma
o trajeto que a gente vai optar em trilhar de agora até a solução desse problema. Mas em algum momento do espaço-tempo esse problema está resolvido. Daqui a algum pouco a gente vai estar desencarnado. Se eu estiver desencarnado, eu ainda tenho responsabilidade nesse problema? Não. Então, o problema acabou ali. Se tiver responsabilidade, mesmo depois de encarnado, em algum momento lá na frente você vai reencarnar, você vai reencontrar aquele problema de novo. Então, como eu vou enfrentar esse problema? Aí é que está a questão. Posso demorar mais ou posso arregaçar as mangas e resolvê-lo logo. É o que está lá no Antigo Testamento, né? Os teus pecados te encontrarão. Então resolva logo, não queira esconder, não queira passar em branco ou passar impune aqui pela lei dos homens, porque não tem como fugir disso. Tudo que a gente faz, a gente fica ligado indelevelmente àquela situação. Então, é necessário resolver. Ou agora, ou daqui a 20 mil anos, não importa. Eu só vou me libertar daquilo quando eu resolver aquela situação. Não é o tanto que reclamas, é o que suportas e, principal, como suportas. Então, se eu compreendo que essa situação que eu estou vivendo é algo que eu plantei lá no passado, então eu vou suportar, mas sem reclamar, fazendo de tudo para dar o meu melhor, para passar mais rápido por aquela situação. Não é o tanto que falas, é o que sentes e como sentes. Não é o tanto que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. A gente não precisa ter muito estudo para resolver o nosso problema evolutivo, gente. São poucas situações, são poucas orientações do Evangelho que resolvem toda a nossa vida. Mas não basta saber, esse que é o problema, não basta saber, é necessário vivenciar. Se eu conseguir vivenciar o amar ao próximo como a mim mesmo, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal como o bem, não julgar, só esses 4 itens aqui, eu não preciso mais me preocupar com a evolução nessa escola planetária. Eu vou me preocupar com outros aprendizados em outros locais. Mas é difícil colocar em prática. E como é difícil colocar em prática, a gente sempre fica, é uma tendência do ser humano, a gente sempre fica esperando uma solução mágica. Eu sei que para voltar ao meu peso saudável, eu preciso fechar a boca, eu preciso parar de comer. Mas a gente fica esperando um remedinho mágico, uma pílula mágica, algo que a gente possa tomar depois para emagrecer magicamente. A gente sempre quer buscar o caminho mais curto, mas não existe isso. Essa caminhada é individual e não tem atalhos para ela. Então eu não posso delegar isso para os outros, não posso ficar esperando que a apometria, que a captação vai resolver o meu problema. Não vai. Ela vai ajudar, ajuda muito. Tem situações que parecem verdadeiros milagres, mas a pessoa está trilhando a sua caminhada, ela já não se compraz mais naquilo. Ela percebe, além de perceber que aquilo é errado, ela se esforça para não cometer mais aquilo. Aí sim, o auxílio de fora, aquele ditado ajuda, de que o céu te ajudará. Aí a apometria tem efeitos maravilhosos, a captação também. Então não adianta saber, a gente tem que viver. E uma das grandes preocupações de Jesus aqui foi isso, esse exemplo, falar e exemplificar. E o maior exemplo que eu, na minha opinião, é lá no alto da cruz, depois de tudo que a gente fez com ele ainda compreender o que a gente era naquele momento que a gente estava fazendo e ainda fazer uma oração
para que o Pai nos perdoasse, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então isso é compreensão. Se a gente tiver essa compreensão para as pessoas que nos incomodam, como vai mudar a nossa vida? Como não vai ser melhor? Se a gente compreender que ele é um ser humano igual a mim, que ele está trilhando uma caminhada, que em algum momento ele vai ter essa compreensão que eu tenho, se é que não tem outra ainda, né, uma melhor, e eu estou me incomodando com isso, né, por não ter ainda a compreensão que ele tem. Não estou dizendo que, né, que é uma ou que é outra, né, mas é um ser humano, uma pessoa diferente, mas não é errada. Ela está em um ponto da caminhada diferente da minha, ou adiante ou mais atrasado. Então, quando a gente tem essa compreensão que o outro também é um filho de Deus, que ele vai passar pelo que eu passei, ou eu vou passar pelo que ele já passou, a gente consegue conviver em paz, em harmonia, em respeito, compreendendo que o outro não está fazendo isso para me incomodar. Ele está fazendo isso porque ele acha que é o certo. Ele forjou o seu caráter ao longo de milhares de existências. E agora ele vive desse jeito, ele acha que assim é o certo. Então, se ele acha que assim é o certo, para ele você está errado. E ele vai fazer de tudo para que a ideia dele prevaleça. Vai usar todas as armas que tem. E a gente vai compreender, vai abençoar e não vai se incomodar com aquilo. E se ele consegue nos atingir, a gente compreende. É uma lei de causa e efeito. Se está conseguindo me atingir, é porque eu tenho alguma participação nisso. Então, como a gente falou antes aqui, né, como a gente suporta as situações, compreendendo, fica mais fácil esse como suportar. Não é o tanto que aconselhas, é o que exemplificas, que a gente acabou de falar. Não é o tanto que ensinas, é o que fazes e como fazes. Né? Aquele ditado, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, não funciona. Só funciona com pais autoritários durante o período em que os filhos estão ali subordinados, dependentes dele. Né? Em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece, não é o que a gente aparenta. O essencial será sempre aquilo que é. Partindo da certeza de que toda atitude é suscetível de ser imitada, compreendamos que o contágio da violência, em muitos casos, pode ser evitado. Então, se toda atitude é suscetível de ser imitada, compreendamos que o contágio da violência, ela é contagiosa, porque você pode entrar naquela onda vibratória, né? Então, esse contágio da violência, em muitos casos, pode ser evitado se eu estiver consciente do que eu estou fazendo, se eu estiver orando e vigiando. Orando não é rezando. Orando é estar atento à vida. Se não lhe oferecermos determinados pontos de ligação. Os pontos de ligação a que nos referimos são de caráteres diversos, tais quais sejam gritos inúteis, brincadeiras de mau gosto, reclamações agressivas, ideias de ódio, intolerância em casa, descortesias na rua, gestos de vingança, comentários infelizes, respostas deprimentes, perguntas sem necessidade, críticas, palavrões, ironias, azedume, cólera e impaciência. Então, a proposta nossa do Vida Consciente é a gente estar consciente desse efeito devastador que essas atitudes têm na nossa vida. Nós não temos nada a ganhar com se vingar, com não perdoar. E como a gente se compraz nisso, em não perdoar, em ver o outro se dar mal, em querer vê-lo comendo na nossa mão, ou tendo que pedir desculpas, ou vê-lo numa situação humilhante. Então, e isso aí, se você não tiver consciente, é muito fácil da gente se deixar levar por isso. Porque a gente já fez muito isso no passado.
E essa forma pensamento, essa ideia fica vibrando no nosso inconsciente. Então, para que eu mude essa ideia, eu preciso estar consciente em todos os momentos da minha vida para mudar esse significado dessa ideia. Aí a minha vida vai começando a mudar, mas é um trabalho que eu preciso fazer. Não dá de pedir para ninguém fazer por mim. Porque o meu inconsciente eu carrego, todo ele. E ele vibra diretamente para mim, irradia para fora também. Nós não somos ilhas isoladas, mas eu sou o mais afetado de tudo que parte do meu inconsciente. Então, o quanto é importante essa consciência do que a gente está fazendo aqui, do que é uma vida, do que é uma caminhada evolutiva, da caminhada evolutiva dos outros também, dos outros que estão próximos a nós. Então, essa compreensão, esse respeito ao outro é uma das chaves que vão abrir portas para uma caminhada bem mais tranquila. E tem muita coisa ainda para a gente aprender, para viver, coisas que a gente nem consegue conceber ainda, mas a gente fica preso nessa mesquinhez de não perdoar, de ficar com raiva, de ficar curtindo a raiva, transformando-a num ódio. Mesmo botando uma máscara bonitinha de espírita, intimamente a gente fica acalentando aquela ideia. Né? Eu perdoo, sim, mas Deus sabe o que faz. Né? Então, não é bem um perdão, né? É mais uma máscara de perdão do que um perdão verdadeiro esse, né? E eu me empolguei nesse pequeno texto aqui, mas acho que foi importante. Então, continuando o livro Futuro Espiritual da Terra, aqui ele começa a falar dessa transição para a regeneração. Então, a gente está saímos do plano de provas e expiações e entramos no plano de regeneração. Só que isso não é um interruptor, né? Desligou um e entrou em outro. Existe uma transição entre um plano e outro. Essa transição demora décadas. Então vamos ver o que o André Luiz comenta aqui. Como esses companheiros têm se aproximado cada vez mais da esfera dos homens, ele está falando desses espíritos que estão vibrando numa condição inferior, e para essa transição, eles, como estão num plano inferior ao físico, eles vão precisar fazer essa ascensão, passar para o plano físico e a partir daqui, que é o plano mais denso nosso, serem realocados para outras esferas. Né? Então, parte daqui, desse plano físico, no umbral, aqui no nível físico, esse processo de transição, né? de transporte desses espíritos para outros locais. Ou seja, eles vão estar mais próximos da gente aqui, é o que o André Luiz está falando. Né? Temos encontrado com frequência a presença dessa realidade vibratória na superfície da crosta, como consequência das construções distorcidas de suas mentes, desses espíritos, que não são poucos, é uma quantidade significativa. Falam em 2/3 da humanidade, gente, é muita gente. Então, se a gente for contar aqui que somos mais de 7 bilhões encarnados e um número aproximado aí de mais de 20 bilhões de desencarnados, 2/3 é muita gente. Então, o próprio uso das drogas e de bebidas alucinógenas faz com que seus psiquismos projetem para fora aquilo que trazem por dentro. Então, o álcool, ele tira essa trava, essa inibição que você tem, que é imposta pela moral, pelos bons costumes, pela educação, né? Então, quem tem o seu inconsciente muito desarmonizado, quando ingere uma quantidade de álcool, acaba não conseguindo segurar tudo isso que está ali embaixo do tapete, né? E essa sujeira vem para fora.
as equipes de socorro da erraticidade avaliam suas condições mentais e espirituais, ou seja, esses espíritos que estão vindo para o nosso nível físico aqui, não é que eles estão no plano físico, mas estão muito próximos de nós aqui, vibratoriamente. Então, eles são avaliados, né? Feita uma análise das condições dele. A partir daí vai ser definido aqueles que podem permanecer no orbe e aqueles que serão deslocados para outras moradas siderais, para promover de forma mais adequada a sua reforma íntima. Ou seja, não é um castigo, não é uma prisão ir para outro lugar. É uma outra escola mais adaptada para a necessidade de aprendizado deles, assim como a Terra foi uma escola para a qual fomos mandados, a maioria de nós, mas propícia para que a gente pudesse ter esse aprendizado que a gente não conseguiu ter lá onde as condições eram bem melhores. Mas não dá de ficar se lamentando, porque é assim mesmo que a gente aprende. Ninguém aprende só por ver algo, a gente aprende pela experiência, experienciando. A gente vê muito claro um exemplo desses das crianças, né? Você pode falar para a criança 100 vezes, não coloca o dedo ali na tomada, não coloque algo metálico ali na tomada, porque você vai tomar um choque. Ele só vai realmente aprender aquilo o dia que ninguém estiver vendo e ele colocar um objeto metálico ali. E eu, pelo menos, aprendi desse jeito, que não se deve botar o dedo na tomada, colocando. Tomei um baita susto. Mas assim a gente aprende. Por isso, os pais não precisam se incomodar muito com os filhos. Se preocupem em dar o exemplo. Porque ficar cobrando, o filho até pode usar uma máscara e fazer de conta que ele está obedecendo aquela orientação. Mas aquilo não é verdadeiro. Quando ele puder lá na frente, tiver liberdade de ação, ou for dono de si mesmo, aí ele vai fazer. E aí vai aprender por ele mesmo. Então, o melhor que a gente pode fazer com pais e educadores, lógico, nessa fase inicial de criança e pré-adolescência, sim, é muito necessário a disciplina, a educação, mas o exemplo, além dessa fase inicial, é muito importante depois. Esse planeta está próximo de nosso sistema solar? É que está perguntando, né, para o André Luiz, para onde eles vão, essas pessoas que não podem mais continuar aqui na Terra, né? Está perguntando, porque existe um planeta que contempla as necessidades da maioria desse pessoal. Então ele fala que ele faz parte de outra constelação de estrelas, não é aqui próximo. Foi previamente escolhido e teve suas condições materiais estudadas. Ou seja, não vão ser mandados para uma prisão, como eu falei antes, apenas como castigo. Foi escolhido um outro sistema planetário que tenha condições de auxiliá-los a aprender. Quase poderíamos dizer que é um novo mundo, ainda muito primitivo em sua formação geológica, mas que está próximo de se tornar habitável por animais desenvolvidos neurologicamente e permitirá, no futuro, a existência de vida humana em sua superfície. Então, estão indo para um planeta primitivo. Vão ter que reinventar a roda. Então, toda essa conquista tecnológica que a gente tem aqui, eles vão levar a nível mental e lá, quando tiverem condições, vão implementando isso de acordo com as condições existentes lá no planeta. Os arquitetos e biólogos siderais levam os exilados para se ambientarem por milhões de anos às características materiais e fluídicas desse mundo e à estruturação de um novo perispírito caracterizado pelas condições químicas e biológicas inerentes ao seu fluido cósmico universal. Então ele está falando aqui que são milhões de anos, milhões, não são milhares, milhões de anos, para quem não
aprender aqui, a seguir ou estar proposto a essa nova forma de viver aqui na Terra, baseada nas leis do Evangelho. Então, só essa fase de adaptação vai fazer com que pensem muito bem numa nova oportunidade. E além desses milhões de anos, eles vão ter uma segunda morte aqui também, né? Porque o corpo astral, a alma que a gente tem aqui, ele não pode sair daqui, porque ele é composto da astralidade desse planeta, da Terra. Então, para a gente ser transportado para outro planeta, você vai em corpo mental. Ou seja, você vai ter que se libertar desse corpo, como se estivesse morrendo uma segunda vez, agora com o corpo astral. Existem relatos da espiritualidade de praias, onde ficam lá milhares de espíritos na beira da praia, e a onda vem, passa em cima desses espíritos e vão limpando, vão desintegrando o corpo astral, preparando esses grupos de espíritos para esse transporte. Então, nada disso é muito rápido. Pegou uma passagem aqui para outro planeta, chegou lá e já está encarnando. Não, não é nada simples assim. A não ser o pulo ou o passo para cima, né? Quando você vai para um orbe mais evoluído, essa adaptação é mais tranquila. Agora, quando você vai para uma outra escola mais primitiva, e esse justamente é o aprendizado, né? Como a gente tem aqui na questão do suicídio, né? Falando aqui do suicídio intencional, suicídio pela rebeldia, de não aceitação das condições de vida e querer fugir do problema, né? Então, esses espíritos não podem ser auxiliados. E isso faz parte do aprendizado, para que numa próxima oportunidade tenha mais força para lutar contra essa vontade de fugir da vida por essas vias, né? E chegamos ao fim de mais uma noite de estudos. Alguns comentários aqui da Marta, qual a intenção por trás da ação, né? O que a gente falou lá naquele texto do Emmanuel, né? Então, o que vale é muito a intenção. Lógico, a intenção com uma ação contrária não tem muita valia, mas se você já tem a intenção precede a ação. Então, uma boa intenção vai criando campo para lá na frente você conseguir realizar aquela intenção. Então, nunca desistir, mesmo que você não tenha condições de executar aquela intenção. Então, você tenha uma intenção boa, que em algum momento você vai conseguir concretizá-la. Então, vamos encerrar com um passe à distância. Pedimos auxílio aos trabalhadores do CEPA ligados aos passes que nos auxiliem nesse momento. O importante para a gente receber essas energias não é tanto essa proximidade física, mas sim a postura mental. A gente precisa estar receptivo mentalmente para que essas energias possam serem recebidas pelos nossos corpos energéticos. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de luz descendo do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, até os pés, drenando tensões e preocupações do dia, desintegrando obstruções energéticas, nos sentindo mais leves, ativando nosso sistema de defesa, nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia para a nossa residência, para o nosso local de trabalho,
incluindo todas as pessoas de nosso convívio, que a gente consiga compreender a essência de cada uma delas, o universo íntimo de cada uma delas, e consiga, assim, respeitar cada uma delas da melhor forma possível. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.